Deus abençoe cada um dos irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queria falar sobre esse assunto um pouquinho hoje com vocês, sobre unicidade, trindade, dualidade e a deidade do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar aqui um capítulo 2 João 1:3. A graça, a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão conosco em verdade e em amor. Versículo 9. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem a Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Amém? Irmãos, é um assunto que realmente precisamos da ajuda do Espírito Santo. Precisamos da graça de Deus para nos revelar essa mensagem acerca da deidade de Jesus Cristo. Como eu gostaria de falar brevemente nesse vídeo aqui com os irmãos, com as pessoas que me ouvem no outro lado da tela, na simplicidade do vídeo, né, que eu gravo aqui de Manaus, né, o irmão Vinícius, eu sou o irmão Vinícius que gravo esse vídeo. O meu desejo, a minha oração é que o Espírito Santo unja as minhas palavras e te abençoe com essa mensagem agora. O grande mistério é nós conhecer quem realmente é a Deus, a pessoa de Deus, ter aquele encontro. E a Bíblia, graças a Deus, ela mostra para nós quem é realmente Deus, né? Agora nós devemos entender que teve algumas doutrinas que entraram na igreja, que vieram do catolicismo e entraram nas igrejas evangélicas. De homens, doutrinas criadas por homens que acreditavam em algumas coisas realmente fora da revelação dada por Deus, né? E ajustaram essa revelação por não entender esse mistério, ajustaram as suas crenças, mesclaram isso com a Bíblia, né? E uma dessas crenças foi a Santíssima Trindade. A palavra Santíssima Trindade, primeiro, não existe na Bíblia. A palavra Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, você pode andar por toda a Bíblia, também não existe. Então, a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, ela fala de um único Deus, o Criador dos céus e da terra. Então, quem é Deus? Deus é Espírito. Inclusive, adoração à imagem de esculturas, a imagem, ao fazer alguma imagem de um santo, alguma coisa assim, isso é uma idolatria pela Bíblia, pelas Escrituras. A Bíblia condena esse tipo de adoração, porque Deus é Espírito e procura aqueles que adorem em Espírito e em verdade, quer dizer, aquela adoração baseada no conhecimento da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A Bíblia Sagrada fala de um único Deus. Ouve, ó Israel, Deuteronômio 6,4. O Senhor nosso Deus é o único Deus. Isaías 43, Isaías 45 fala ali: não há outro Deus além de mim. Outro Salvador não se formou, outro Deus além de mim não se formou. Eu só criei os céus e a terra. Então há um único Deus, o Pai, que é o Salvador, que é o Criador de todas as coisas, amados ouvintes. Isso é bíblico. Então como criar uma doutrina de três deuses que é ao mesmo tempo um Deus? Isso aí foi Constantino no ano 325 depois de Cristo. Constantino criou essa doutrina, né? Junto com os outros padres. Mas a Bíblia fala de um único Deus. Claro, Deus se manifestou, né? Ele tem seus títulos, suas manifestações, né? Mas a Bíblia fala de um único Deus. E quem era Jesus Cristo, realmente?
O que a Bíblia fala quem era Jesus Cristo? A Bíblia fala que Jesus Cristo era o Filho de Deus. O próprio Deus revelou isto a Maria, dizendo que ela daria à luz a um filho, ele seria chamado Filho de Deus, o Filho do Altíssimo. Os próprios espíritos imundos saíam dos corpos das pessoas dizendo que ele era o Filho de Deus, não nos atormente, vieste nos atormentar antes do tempo. E Pedro também teve a revelação dada pelo Espírito Santo que Jesus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Inclusive os soldados no Calvário, quando foram crucificar Jesus, na crucificação, Jesus estava no Gólgota, na cruz, cravado na cruz, eles ali tiveram confirmações que verdadeiramente este é o Filho de Deus, ou esse era o Filho de Deus que havia de vir ao mundo. Agora, irmãos, é muito importante nós ver realmente assim quem é Jesus Cristo, porque muitos acreditam também que Jesus Cristo é o próprio Deus. Assim como eu não creio, porque a Bíblia não diz isso, que existe uma trindade de Deus, eu também não creio que Jesus era o próprio Deus. Não, Jesus era o Filho de Deus. Deus gerou aquele Filho. Então ele não podia ser o próprio Deus, porque Deus o gerou. E Deus é eterno, Deus não é gerado por ninguém. Nós vemos aqui nesse texto que eu li que João é muito específico e nos diz que se você não tem a doutrina de Cristo, você não tem a Deus. E então ele nos diz qual é a doutrina de Cristo. Ele diz que você deve ter tanto o Pai como o Filho. A Bíblia, King James Version, diz, né, que a palavra significa ambos, tanto significa ambos. E a palavra tanto significa dois, né? Como significa dois, não 3 ou 4, mas 2. Se você não tem dois em referência à doutrina de Cristo, você não tem a Deus. Dois seres, apenas um é Deus. E este um, que é Deus sozinho, habitou neste que não era Deus, pois ele era o Filho de Deus, não Deus Filho. O mensageiro, ele veio nos mostrar essa maravilhosa revelação, né, de Cristo, né, que na verdade a maioria dos seguidores do Umbanda, eles acham também que eles não sabem fazer essa relação entre Deus e seu Filho. E até mesmo Irineu usou as mesmas definições ao definir a deidade. Vamos ver o que Irineu diz nas escritas de Irineu contra as heresias, no livro 3. Quem crê que Irineu é um mensageiro. Os apóstolos não começaram a pregar o evangelho ou a colocar nada em registro até que eles foram dotados com os dons e poder do Espírito Santo. Eles pregaram o único Deus, Criador dos céus e da terra. Neste capítulo, Irineu, depois de mencionar Paulo, Pedro, João, Marcos e Lucas, afirmou: estes todos declararam a nós que existe um Deus, Criador dos céus e da terra, anunciado pela lei e pelos profetas, e um Cristo, o Filho de Deus. Se alguém não concorda com essas palavras, este despreza os companheiros do Senhor. Além disso, ele despreza o próprio Cristo, o Senhor. Sim, ele despreza o Pai também, e se autocondena, resistindo e opondo-se contra a sua própria salvação, como é o caso com todos os heréticos. Palavras de Irineu. Outras palavras faladas por Irineu são como segue aqui no capítulo 5, explicação das palavras de Cristo. Ninguém conhece ao Pai a não ser o Filho, etc. Palavras que os heréticos interpretam errado. Pois o Senhor, revelando a si mesmo para seus discípulos,
que ele mesmo é a palavra que transmite conhecimento do Pai, e reprovando os judeus, que imaginavam que eles tivessem conhecimento, enquanto não obstante, rejeitaram a sua palavra através da qual Deus se faz conhecido. Declarou: ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e a quem o Filho quiser revelar. Assim Mateus relatou, e Lucas da mesma maneira, e Marcos igualmente, pois João omite esta passagem. Eles, todavia, aqueles falsos mestres, que queriam ser mais sábios do que os apóstolos, escrevem. Versículo da seguinte maneira: ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, nem o Filho, mas o Pai, e para quem o Filho revelar. E eles tentam explicar isto como se o verdadeiro Deus não fosse conhecido antes do advento do nosso Senhor. E esse Deus que foi anunciado pelos profetas, eles alegam não ser o Pai de Cristo. Mas se Cristo então passou a existir somente quando ele veio ao mundo como homem, e se lembrou de atender às necessidades dos homens somente nos tempos de Tibério César, e sua palavra foi mostrada como não tendo sempre coexistida com suas criaturas, então pode ser notado, era que um outro Deus fosse proclamado, mas pelo contrário, os motivos por tão grandes desleixos e descuidos da sua parte devem ser feitos assunto de investigação, pois é adequado que a pergunta não seja levantada e acumule tal força, a ponto de fato mude Deus e destrua a fé nesse Criador, que nos sustenta por meio da sua criação, pois, como nós realmente direcionamos nossa fé em direção ao Filho, assim também nós temos um amor firme e inabalável para com o Pai. Pois ninguém pode conhecer o Pai, a não ser pela palavra de Deus. Isso é, a não ser pelo Filho revelando-o. Nem pode ter conhecimento do Filho, a não ser através do bom prazer do Pai. Mas o Filho realiza o bom prazer do Pai, pois o Pai envia, e o Filho é enviado e vem. E sua palavra sabe que seu Pai é. Com respeito a nós, invisível e infinito, e uma vez que ele não pode ser declarado por ninguém mais, ele mesmo se declara a nós. E por outro lado, é o Pai somente que conhece sua própria palavra, e ambas as verdades o nosso Senhor declarou. Portanto, o Filho revela o conhecimento do Pai através da sua própria manifestação, pois a manifestação do Filho é o conhecimento do Pai. Pois todas as coisas são manifestas através da palavra, a fim, portanto, de podermos conhecer que o Filho que veio é quem transmite para aqueles que creem nele o conhecimento do Pai. Ele disse aos seus discípulos: ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho o quiser revelar. Então, não é o nosso querer, é o querer de Deus. Não é o teu querer em conhecer, mas é o querer de Deus, é o querer do Filho de Deus em lhe mostrar quem é o Pai. E o Pai se manifestou através do Filho, né? O Pai se fez conhecido através do seu Filho. Por isso que a Bíblia diz quem tem o Filho tem o Pai, quem tem o Pai tem o Filho. Mas de nenhuma maneira o Senhor disse que tanto o Pai como o Filho não podiam ser conhecidos, né? Pois nesse caso seu advento teria sido supérfluo, pois ele veio para cá, foi para que ele nos encontrasse, para que ele pudesse dizer para nós: não vos incomodeis em buscar a Deus, pois ele é desconhecido.
e vós não o encontrareis. Como também os discípulos de Valentino falsamente declaram que Cristo falou para a eternidade, né, deles, mas isso é de fato em vão, pois o Senhor nos ensinou que ninguém é capaz de conhecer a Deus. Ninguém é capaz de conhecer a Deus, a não ser que ele seja ensinado por Deus. Isso é, que Deus não se pode ser conhecido sem Deus, mas esta é a vontade clara do Pai, que Deus seja conhecido, pois aqueles a quem o Filho revelou o conhecerão. E por este propósito o Pai revelou o Filho, para que, através da sua ajuda, ele pudesse ser manifestado para todos e pudesse receber aqueles justos que creem nele para a incorruptibilidade e gozo eterno. Agora, crer nele é fazer a sua vontade, mas ele justamente cerrará na escuridão aqueles que escolheram por si sós, aqueles que não creem e que consequentemente evitam a sua luz. O Pai, portanto, se revelou a todos, tornando a sua palavra visível a todos. E mutuamente a palavra declarou a todos o Pai e o Filho, uma vez que ele se tornou visível a todos. E, portanto, o juízo justo de Deus cairá sobre todos que, com os outros, viram, mas, como os outros, não creram. Pois o Filho, estando presente com a sua própria obra desde o início, revela o Pai para todos, a quem Ele quer, e quando Ele quer, e conforme o Pai quer. Portanto, então, em tudo, através de tudo, existe um Deus, o Pai, e uma palavra, e um Filho, e um Espírito, e uma salvação para todos que nele creem, ou que creem nele. Amém? Então, são palavras de Irineu, irmãos, que eu li aqui, um texto de Irineu, um mensageiro. Agora aqui, Irineu está muito claro que ele ensinou exatamente a mesma coisa que o apóstolo Paulo e João e o próprio irmão Branham ensinaram. Existe um Deus, que é a palavra, e ele que é o Pai. E este, que é Deus e Pai, teve um filho à sua imagem. Teve um filho à sua imagem. Este filho é a expressa palavra de Deus. É a expressa palavra de Deus. Este único filho nasceu de modo único. Ele tem um lugar exclusivo na revelação de Deus Todo-Poderoso. Ele é a revelação ou o desvelar de Deus para nós. Assim, eu quero que vocês tenham em mente, né, isso aqui, irmãos. Né? E vamos voltar ao apóstolo João e ver como ele ensinou. Vamos voltar. Ele diz aqui, 2 João 1, olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganho. Antes recebemos o inteiro galardão. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como o Filho. Isto nos diz quão importante a doutrina de Cristo é. Porque se você sair dos limites da doutrina de Cristo, né, ir além do conhecimento, você não tem a Deus. E se você não ficar dentro dos limites da doutrina de Cristo, como ensinou os apóstolos, os profetas, então você não tem a Deus. Então, quais são os limites da doutrina de Cristo? Quem persevera na doutrina de Cristo, quem fica dentro dos limites da doutrina de Cristo, que João diz, este tem tanto, seria ambos, isso significa 1, significa 3, significa 4, 5 ou 6, não, significa 2. E quem são esses dois? João diz,
ao Pai como ao Filho. Quem persevera na doutrina de Cristo, este tem tanto o Pai como ao Filho. Aí está. Eu não sei como isso poderia ser mais claro. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não o recebais em casa, nem tampouco o saudeis, porque quem o sauda tem parte nas suas más obras. O quê? Quem você está chamando de mal, João? Todo aquele que não tem a doutrina de Cristo, que diz que existe um Deus, o Pai, e ele tem um Filho. É por isso que João diz, alguns versículos antes, né? 2 João 1,3, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, Filho do Pai, seja convosco na verdade e amor. Agora, por que João seria tão definitivo em sua afirmação se Jesus foi seu próprio Pai, como os unicistas tentam fazer? Então, Jesus não podia ser o Pai dele mesmo. Deus não nasce, Deus não é gerado, Deus não morre, Deus é imortal. Deus não pode orar a outro Deus. Eles dizem, os unicistas, mas é a natureza humana de Deus. A Bíblia não fala que tudo bem a natureza humana de Deus. Jesus foi o corpo, a natureza de Deus. Também foi um ofício de Deus. Mas ali existia um ser separado de Deus, que era o seu Filho, de corpo, alma e espírito. Seu próprio Espírito de Jesus era um homem como eu, como você é. E Deus habitou naquele homem. E eles se tornaram um. Ele diz, eu e o Pai somos um. Quer dizer, somos, está no plural, somos. Eu e o Pai somos um. Dois seres, porém um é Deus e o outro não é Deus. Agora Deus se manifestou, colocou o seu nome ali. O nome do Pai é Jesus Cristo, o nome do Filho é Jesus Cristo. Então ele diz aqui, para nós concluir, os unicistas tentam fazer ele o próprio Pai, né? João 1, o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos, e com nossos olhos, e temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida, porque a vida foi manifestada, e nós ouvimos e testificamos dela, e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Por que João seria tão específico em mencionar o Pai e não usar a conjunção? E para mencionar também o Filho de Deus, Jesus Cristo. Se Jesus é seu próprio Pai, de nenhuma maneira isso faz sentido então. Isto seria apenas a repetição. Agora, nós poderíamos ir aos evangelhos de João também, mas nós atribuiremos essas coisas ao evangelho de João. As próprias palavras faladas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Mas primeiro vamos olhar o que o apóstolo Paulo disse em relacionamento entre o Pai e o Filho. Veja, Hebreus 5,7. O qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Aquele era o Filho. Aprendeu a obediência para chegar à sujeição. Por aquilo que padeceu, sendo ele consumado, veio a ser a causa eterna, a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Nesta afirmação do livro de Hebreus, irmão, o apóstolo Paulo faz várias afirmações sobre o relacionamento que o Filho de Deus tinha com seu Pai. O Filho de Deus podia aprender, que significa que ele não era onisciente como Deus é onisciente e sabe todas as coisas. Agora, se o Filho de Deus fosse Deus, então como ele poderia crescer em qualquer coisa? Deus sabe tudo e toda a vida. Mateus 24:36, Jesus disse, mas aquele dia, hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Mostrando que o Filho não possuía onisciência. Deus não pode mudar. Malaquias 3:6, Hebreus 13:8, e diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele foi obediente ao Pai. Agora, se ele fosse o Pai, essa afirmação seria uma total má aplicação da língua e totalmente inapropriada.
Ele foi perfeito. Ele foi perfeito. Se ele podia se tornar perfeito, ou completo, ou totalmente maduro, então ele não era dessa maneira para começar. Deus não pode mudar, ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Veja bem, irmãos, a Bíblia diz assim, um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e seu nome será, está no futuro. Maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade. Em Jesus Cristo habitou toda a plenitude da divindade. Deus se manifestou em carne humana no seu Filho Jesus Cristo. Deus sangrou por Jesus Cristo. Só que Jesus Cristo era uma e Deus era outra. Porém, quando Deus habitou em plenitude, ali se manifestou o Pai da eternidade, o Deus forte. Deus conosco. Deus conosco. O unicista crê que ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, tudo a mesma coisa. Não crê que ele é o próprio Deus. Não, ali aquele ser de carne, alma e espírito era o Filho de Deus. E Jesus foi o seu tabernáculo. 1 Coríntios 15, 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhes estão sujeitas, claro está que se executa aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. O Filho de Deus está sujeito ao Pai, que o torna um ser diferente do Pai, irmãos. O Filho, Jesus, era um ser diferente do Pai. No sentido, eles eram um, no sentido de Deus se manifestar. O Filho de Deus é um mediador entre Deus e os homens. Ele não podia ser um mediador se ele fosse Deus. O próprio Deus ele não podia ser. Porque mediar significa estar no meio ou ser um intermediário. Gálatas 3:20. Ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um. Então, Paulo nos diz em 1 Timóteo 2:5, porque há um só Deus, é um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. O Filho de Deus aumentava o seu conhecimento, o conhecimento de Deus. Lucas 2:40. E o menino crescia, se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça de Deus. A graça de Deus estava sobre ele e crescia Jesus em sabedoria, em estatura, maturidade e em graça, conhecimento e influência para com Deus e os homens. Jesus progredia nas coisas que ele crescia. Ele crescia em sabedoria, ele crescia em maturidade, ele crescia na influência e conhecimento de Deus. O Filho de Deus crescia em graça para com Deus. Versículo 52. É um completo paradoxo. Se ele é Deus, como Deus poderia crescer em favor de Deus, irmãos? Se ele é o próprio Deus, como ele poderia crescer em favor de Deus, aprender de Deus, ser obediente a Deus, amadurecer, evoluir, se ele era o próprio Deus? Deus não precisa. Mas ele era um ser diferente. Ele era o Filho de Deus, tabernáculo de Deus. Jesus tinha deixado de lado sua glória, que ele tinha com o Pai no princípio, e estava dependente do Pai para restaurar isto para o povo, restaurar isto para ele de novo. Veja bem, Jesus tinha deixado a sua glória, que ele tinha com o Pai no princípio, e estava dependente do Pai restaurar isto a ele de novo. Onde está escrito isso, irmão Vinícius? João 17:5. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto a de ti mesmo, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse.
Isto nos diz que ele a tinha, mas a tinha deixado de lado. E agora está pedindo que ela lhe fosse restaurada novamente. Mais notável é o fato que ele se despiu de todo o privilégio que lhe veio para a terra para tomar a forma humana e se esvaziou completamente e tomou a natureza de um escravo submisso. Numa outra tradução inglesa, nem sei falar esse nome inglês aí aqui, Yumuchi, embora desde o princípio ele tivesse a natureza de Deus, ele não o considerava igual com um Deus, um tesouro a ser agarrado com força. Pelo contrário, ele se despojou da sua glória e tomou sobre ele a natureza de um servo, um homem como os outros homens e como um escravo. O atributo principal expressado e de submissão à vontade do dono do escravo. Agora, irmãos, vamos olhar as próprias palavras de Jesus, como ele descreve o seu relacionamento entre ele mesmo e seu Pai. Jesus era dependente da vontade de seu Pai. Hebreus 10:7. Então disse: Eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz, sacrifício e oferta não quiseste, sacrifício, oferta, holocaustos e oblações não quiseste, pelo pecado não quiseste, não te agradaram, os quais se ofereceram segundo a lei. Então diz: Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez. Jesus foi restrito e não podia fazer nada, a menos que o Pai lhe mostrasse primeiro. João 5,19. Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que o Filho por si mesmo, ele não podia crer, ele não pode salvar, ele não pode curar, ele não pode redimir, não pode fazer coisa alguma, se não ouvir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz, e ele mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Amém? Irmão Vinícius, a Trindade não existe, então. Não, Santíssima Trindade não é bíblica. A doutrina unicista está errada, então. Faz de Jesus a mesma pessoa de Deus, ou o mesmo Deus, ou o Pai dele mesmo. Está errada, está fora da Bíblia. Então o irmão é dualista, crê num Deus Pai e num Deus Filho, só os dois deuses coiguais e coeternos. Não creio nisso também, irmãos. Não temos base bíblica para crer em dualidade, trindade e unicidade. Eu creio na deidade do Senhor Jesus Cristo. Eu creio que o único Deus, Criador dos céus e da terra, o Espírito Santo, encarnou em seu Filho Jesus Cristo. E os dois se tornaram um. A Bíblia diz: Deus estava em Cristo. Cristo foi a expressão, a imagem do Deus vivo. A palavra, Deus é a palavra, e a palavra se manifestou através do seu Filho Jesus Cristo. É isso que nós cremos, irmãos. Nós cremos que Deus está velado em Jesus Cristo.